Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre as viagens de Paulo, o grande São Paulo apóstolo, que desde o ano 34 se converteu ao cristianismo. Antes Saulo, mas Saulo que presenciou a morte do primeiro mártir cristão, Santo Estevão, diácono. Depois, a fama dele, obviamente, de perseguidor de cristãos, se espalhou porque ele realmente estava perseguindo os cristãos. Na viagem para Damasco, ele ouve uma voz misteriosa que diz com ele: Paulo, por que me persegues? Veja que a voz não disse: por que você persegue meus amigos? Por que você persegue minha igreja? Por que você persegue minha turma? Não, porque me persegues. Ouve essa voz de Cristo falando com ele, fica cego. Como vocês sabem a história, depois Ananias impõe a mão sobre ele, ele recupera a vista e passa a ser então o grande Paulo, apóstolo de Cristo, começa a sua vida missionária e durante um bom tempo dessa sua vida missionária ele passou viajando, pelo menos 3 grandes viagens missionárias, onde o Padre Guido comentou até agora, e a gente chegou agora na 4ª viagem missionária, não deixa de ser viagem missionária, e também sua última. O Padre Guido já vai explicar para a gente essa última etapa da vida de Paulo. Mas antes eu quero agradecer aos nossos queridos sócios aqui da Rede Século XXI, pois esse tipo de trabalho que a gente faz aqui, olha, não é fácil, porque você deve imaginar que é caro fazer esse tipo de trabalho em televisão, né? E a gente conta com o apoio, com o patrocínio de todos os nossos amigos associados que espalhados por todo o Brasil, todos eles espalhados pelo Brasil, fazem a sua colaboração mensal da maneira que pode, da maneira que convém a cada um e recebem, né, como um trabalho de evangelização nosso também através da Revista Brasil Cristão, recebem a Revista Brasil Cristão em casa, por todo o Brasil, acompanham o nosso trabalho de evangelização também através dessa revista, que é uma revista importante de formação de artigos religiosos, ensina o tempo litúrgico, olha, uma revista rica mesmo no que diz respeito à catequese, à formação, etc. Essa revista Brasil Cristão é fácil para você receber na sua casa, basta se associar e conosco, né, nos ajudar nessa empreitada de fazer o trabalho como o programa Eclésia. O programa Eclésia é um programa simples, né? A gente escolhe os temas relacionados à doutrina da igreja, eu e o Padre Guido a gente discute junto com o nosso diretor Lucas, com nossa equipe aqui da Rede Século XXI, e a gente prepara uma catequese para vocês. É simples, mas esse trabalho simples para chegar em tantos lares, né? A gente precisa da televisão, da câmera que está aqui na minha frente agora, dos funcionários que estão trabalhando aqui agora, não são poucos. Satélite, antena, estúdio, olha, tudo isso para manter não é barato. A gente conta mesmo com o teu patrocínio, o teu apoio. Se você ainda não é sócio, liga no telefone que está no seu vídeo. As nossas atendentes vão te ajudar a entender como é que faz para você ficar sócio, como é que faz para receber a Revista Brasil Cristão. E eu já agradeço todos os nossos queridos associados espalhados pelo Brasil. Deus lhe pague, viu? A cada um de vocês que nos ajuda então a manter essa obra de evangelização. Vamos lá, Padre Guido. Então, Paulo chegou a Jerusalém. Jerusalém, a coisa já estava feia para ele lá, Exato, né, Padre Guido? O ambiente era bem pesado porque estava correndo um processo contra São Paulo, né? Porque a religião cristã não estava sendo bem aceita, porque os judeus não queriam ser acusados de ter sido os autores da morte de Jesus, etc. São Paulo sofre um processo injusto, bastante parecido, Diácono Eric, ao processo de Jesus. Eu fiz até um belíssimo estudo, que um dia eu vou apresentar, sobre a paixão de Paulo. Olha que bonito. Sim, e nos últimos capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, temos condição de comparar exatamente a paixão de Jesus com a paixão também de Paulo. A partir do capítulo 21 de Atos, Padre Guido? Sim. É ali que narra? Sim. A viagem, esta viagem... A última delas, A última se realiza já no capítulo 23. Certo. Né? E vai até praticamente o capítulo final, 28, são 28 capítulos. Entendi. Né? É uma viagem muito comprida, vou explicar logo o que aconteceu, né? Porque ele foi condenado à morte. Certo. Somente que São Paulo tinha adquirido o título de cidadão romano, que comportava também algumas vantagens ou privilégios. Isto é, mesmo em caso de uma condenação à morte, o condenado podia apelar para a autoridade máxima do imperador César. Certo. E ele, na frente do tribunal, não pensou 2 vezes em fazer valer o seu direito. O governador
romano que tinha direito sobre a vida e sobre a morte de todos os judeus, e teve que respeitar este direito de Paulo. E, portanto, Paulo ficou preso e aguardando a chegada de um navio que passasse por aí, ou pela cidade de Cesareia, como aconteceu, não muito longe de Jerusalém, para embarcar com destinação Roma, onde responderia ao mesmo processo, poderia se defender e o imperador César poderia decidir, como nós veremos daqui a pouco. Também o imperador César tomou a mesma decisão do governador. Quer dizer, Paulo, ele tinha desejo de ir para Roma, né, Padre? Porque naquela ocasião, Roma era a capital do mundo. Era a capital do mundo. Para ele, chegar até em Roma era realizar o seu grande ideal. Provavelmente não nessas condições ele gostaria de chegar. Não como preso, né? Exato. Né? É. Portanto, teve que esperar vários meses até a chegada de um navio. Ele embarcou na cidade de Cesareia, passou pela cidade de Sidônia e depois uma longa viagem dentro do mar Mediterrâneo. Temos tantos pormenores desta viagem, porque teve tempestades, né? Sofreram tanta violência até da parte dos ventos contrários, etc. Teve aquele episódio de Malta que o senhor já fez uma referência no início, né? Sim, exato. Quando chegaram bem perto da ilha de Malta, o navio encalhou praticamente. Todos os passageiros se salvaram, tiveram que passar o inverno inteiro naquela ilha. E foi aí que Paulo conseguiu converter até o governador da ilha de Malta. Depois que o navio foi consertado e passou também o período do inverno, e continuaram esta longa viagem, passaram ao lado da ilha da Sicília. Quer dizer, eles entraram pela Itália pela Sicília, então? Pela Sicília, exato. E depois subiram na península da Itália até desembarcar na cidade de Puteoli, né, em italiano é Pozzuoli, que existe também até hoje. E daí a pé, Paulo, digamos, acompanhado pelos soldados, chegou finalmente em Roma. Em Roma, ele teve que se hospedar na casa de um amigo, onde trabalhou também ele, com o trabalho de tecidos, etc., enquanto no tribunal de Roma estava correndo o processo que terminou com a condenação à morte. Estamos já agora, sim, no ano 67, quando tudo isso aconteceu, né? São Paulo foi decapitado, certo? E até hoje, no lugar onde tudo isso aconteceu, nós temos uma grandiosa basílica, né? A Basílica de São Paulo, fora dos muros. Por que é chamada assim? Porque as pessoas condenadas à morte não podiam ser injustiçadas, executadas dentro dos muros da cidade, mas sempre fora. Aliás, Padre Guido, sobre isso é interessante o senhor falar isso, lembrar da Basílica de São Paulo fora dos muros. No Facebook do programa Eclésia, se você entrar lá agora, nós divulgamos aqui, né, mostramos aqui há um tempo atrás, a matéria que a gente gravou lá em Roma, nas Basílicas de Roma, gravamos na Basílica de São Paulo, fora dos muros, está disponível no Facebook do programa Eclésia, né, se você não curtiu. Lembra de curtir a página do programa Eclésia para ficar dentro e a gente lembrar esses detalhes. Lá na página do programa Eclésia nós disponibilizamos, então, essa matéria, né, de São Paulo, sobre a Basílica São Paulo fora dos muros, e lá você vai conhecer essa história certinho, que não dá tempo da gente relembrar aqui agora. Agora, Padre Guido, eu faria uma pergunta para o senhor, a gente já está caminhando para o final do programa, mas toda a vida de Paulo, toda a beleza que ele escreveu, a profundidade das suas cartas, o grande entendimento que ele tinha do judaísmo, porque ele teve uma boa formação nisso, estudou na escola de Gamaliel, que era uma escola renomada dos judeus daquela época. Pelo fato dele ter tido essa boa formação, o senhor acha que auxiliou no sucesso também dessa empreitada dele de evangelização, nas cartas, etc.? Porque, afinal de contas,
É óbvio que São Pedro tinha sua missão específica. Em outra oportunidade, a gente já falou bastante sobre São Pedro aqui. É linda também a missão de Pedro. Mas a de Paulo ficou gigante também. Perto. Talvez é muito sábia a igreja quando coloca os dois pilares, Pedro e Paulo. Porque ele foi um gigante, mas também porque ele tinha uma boa formação. O senhor considera isso relevante, Padre Guido? Olha, teve também o seu grande valor. Hoje nós, como se diz na gíria, tiramos o chapéu diante do esforço missionário desse grande homem que não poupou energias e nem mediu esforços para alcançar o objetivo de levar o nome de Cristo para todas as cidades do mundo conhecido naquela época, né? E São Paulo, a igreja costuma venerá-lo juntamente com São Pedro. Se Paulo foi decapitado, Pedro foi crucifixo como Jesus. Crucificado de cabeça para baixo, né, Padre Guido? Uma tradição, na verdade, não temos um documento, mas temos várias iconografias que representam São Paulo sendo crucificado de cabeça para baixo. São Pedro, só confirmando, São Pedro, desculpa, isso. Porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. É verdade. E os carrascos não tiveram nenhuma dificuldade, né? No lugar onde foi guardado o corpo de São Pedro, hoje nós temos a grandiosa basílica a ele dedicada e que é a residência oficial do Santo Padre, o Papa. É verdade. Ô Padre Guido, obviamente São Paulo inspirou toda a igreja, a sua vida missionária tão presente e cada vez que qualquer um de nós que a gente volta nossos estudos, nossos olhares, na liturgia da Santa Missa é tão presente as cartas de Paulo, etc., a gente só tem a ganhar uma riqueza, uma beleza. Mas ordens religiosas nasceram também em homenagem a São Paulo, né? Especialmente a família paulina. Conta um pouco para a gente. Sim, hoje beato Tiago Alberione fundou 6 congregações religiosas dedicadas ao apostolado, a fazer conhecer, né, Jesus no mundo inteiro, religiosos e religiosas, né? Meus amigos, e hoje nós notamos que se torna um imperativo categórico, isto é, uma obrigação moral para cada um de nós que leva o nome de cristão continuar a obra de Cristo. É verdade que não todos recebemos a vocação de enfrentar longas viagens como fez Paulo, mas a começar pela nossa família, talvez este que é o grande ensinamento, não podemos ficar de lado quando se trata de mostrar o caminho que nos leva a uma vida autenticamente cristã. Eu diria mais ainda, Diácono Eli, que para todos os pais que estão nos ouvindo e vendo neste momento pela televisão, olha que não são somente os catequistas que ensinam o ABC da nossa fé para as nossas crianças. É o nosso comportamento de pessoas adultas e que vivem com autenticidade a característica do nosso batismo de autênticos cristãos, né? Portanto, façamos de tudo, meus amigos, para transmitir os valores cristãos aos nossos filhos, dando um bom exemplo e praticando esta missão que terminará somente com o fim do mundo. Hoje somos nós os responsáveis da formação e da educação cristã. Temos muito material, muito mais facilidade. São Paulo não carregou nada consigo. Nós hoje temos todos os meios de comunicação à nossa disposição. Portanto, tudo facilita, é porque não podemos absolutamente ficar indiferentes diante disso. Muito bem, aliás, de vida missionária, o senhor entende, né, Padre Guido? Afinal de contas, o senhor é um missionário, o senhor deixou a sua pátria e veio fazer missão aqui no Brasil, não é verdade? É verdade, né? Eu nunca teria imaginado, Diácono Eli, somente com um mês de sacerdócio lá na Itália, estava com 25 anos de idade, a obediência me disse, olha, vai dedicar a sua vida como missionário no Brasil. E estamos aqui já há 45 anos. Para nossa felicidade, que bom que o senhor veio para cá. Padre Guido, vamos encerrar o nosso programa, por gentileza, nos dê a bênção para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Certo, e que esta bênção seja o sinal de uma proteção divina e que cada um de nós, graças a este belíssimo exemplo de Paulo, não tenha medo de vestir a mesma camisa do time para que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido e amado no mundo inteiro. Meu abraço fraterno e para cada um de vocês, prezados amigos, a bênção de Deus Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Nós que agradecemos, Padre Guido. Muito obrigado pelas suas explicações de hoje. É muito rico esse tema. Certamente a gente volta a alguns detalhes desse ao longo da nossa programação, principalmente aquela história de São Paulo em Atenas. Precisamos voltar nesse assunto. Olha, se você tem alguma dúvida e quer mandar para o Padre Guido, né, nós temos um e-mail disponível no programa Eclésia que o Padre Guido costuma responder durante a semana, né, com calma, depois ele responde aos nossos amigos telespectadores. É o eclesia@rs21.com.br, então é o nosso e-mail aqui do programa Eclésia. Se você quiser tirar dúvidas, perguntas para o Padre Guido, ele responde direto. Manda então sua dúvida e, como de costume, lembrar aqui, mais uma vez, curta a nossa página no Facebook, lá na internet, né? A gente vai encerrar o nosso programa com algumas imagens da Basílica de São Paulo, fora dos muros, que a gente comentou agora há pouco. Uma basílica belíssima, que a gente encerra o nosso programa de hoje, então. A basílica, aliás, onde está o túmulo, né, de São Paulo. Foi lá que ele foi enterrado após todas essas viagens, essa história que a gente contou aqui no programa de hoje. Uma boa semana para todos vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau.